Quando o medo de ficar doente é a ansiedade. Esse vídeo é o resumo da nossa live, o nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, que acontece todas as terças-feiras pelo nosso canal do YouTube e Instagram, Chega de Medo e Ansiedade. Se você tem interesse por esse tema e quer assistir a live na íntegra, procure por ela nos nossos canais, Facebook, Instagram ou YouTube, Chega de Medo e Ansiedade. Eu sou Inês, sou terapeuta especialista em tratamentos para ansiedade. Junto com a Sandra, nós te ajudamos a dominar a ansiedade e o pânico. Quando o medo de ficar doente é ansiedade? Eu te pergunto, você tem medo de ficar doente? Se a sua resposta é sim, eu tenho medo de ficar doente, e esse medo é um medo que ajuda você a se cuidar mais, ter hábitos saudáveis, cuidar da sua saúde para não adoecer, eu vou dizer para você que bom, esse medo, ele é um medo que ajuda, é um medo que previne, que faz com que você se mantenha saudável a maior parte do tempo. Agora, se o seu medo de ficar doente é aquele medo que te deixa tão preocupado, tão preocupada, que você sente angústia, que isso te atrapalha no desempenho das suas funções no dia a dia, ou você continua preocupado em ter uma doença grave, uma doença séria, mesmo depois de ter feito avaliações médicas por causa de algum sintoma e ter descartado que você tem uma doença grave, você continua com essa preocupação te perturbando no dia a dia. Pois é, então aqui esse medo já não é mais um medo natural, um medo normal, um medo que gera prevenção. Você pode estar diante do transtorno de ansiedade por doença, ou simplesmente hipocondria, como era chamado antigamente. Nós não chamamos mais assim porque esse é um termo que é pejorativo muitas vezes. E o que é esse transtorno de ansiedade por doença? Resumidamente, é essa preocupação excessiva em apresentar ou ter uma doença grave que ameaça a sua vida e que ainda não foi diagnosticada, detectada pelos médicos. No transtorno de ansiedade por doença, sente-se muita ansiedade ao interpretar incorretamente sintomas físicos normais como sendo algo perigoso ou alguns sintomas físicos simples. Você já imagina que é uma doença grave. O diagnóstico ele se confirma quando você continua ansioso ou ansiosa por ter uma doença por 6 meses ou mais, mesmo tendo sido já tranquilizado pelos seus médicos de que está tudo bem. Então você já fez todos os exames, o médico já descartou que você tem uma doença grave ou uma doença mais séria e você continua preocupado, preocupada com isso. Na live completa você vai encontrar lá um checklist que eu fiz ao vivo com as pessoas que estavam presentes na live. Não é um teste, nem é para dar um diagnóstico, mas para ajudar você a se localizar dentro desse transtorno ansioso. Então é importante você assistir essa live para responder as perguntas que são colocadas lá dentro do conteúdo da live, para você saber se você não se encaixa num transtorno ansioso por doença. Existem também alguns fatores de risco para que a pessoa desenvolva um transtorno ansioso por doença. Ter tido experiências traumáticas ou com doença própria ou com doença grave de algum familiar, alguma pessoa próxima, às vezes na infância, na adolescência. A presença já de um transtorno de ansiedade. Então é importantíssimo que você trate isso. E tem também os fatores genéticos, hereditariedade, de repente pessoas da sua família já sofrem do transtorno de ansiedade por doença. E aí, como que trata isso? Você precisa tratar a base do transtorno ansioso por doença, que é o transtorno de ansiedade. E esse transtorno de ansiedade precisa também ser tratado na base. A ansiedade é como uma árvore onde a gente só vê os sintomas, só a parte externa. Então, na árvore a gente vê os troncos, os galhos, as folhas, mas a gente não vê a raiz porque está debaixo da terra. No caso do transtorno de ansiedade é algo parecido. Você pode ter uma experiência traumática lá atrás com doença, que hoje se reflete num transtorno de ansiedade por doença. Nós passamos por todo esse período de pandemia, com distanciamento social, o risco de contrair a Covid, de se contaminar pelo novo coronavírus. Tudo isso pode se colocar também como um fator de risco, caso você já tenha um transtorno de ansiedade. Então, busque tratamento, busque ajuda se você tem essa sensação o tempo todo. Se qualquer manifestação no corpo você já imagina que é algo grave, do tipo uma dor de cabeça, você já começa a pensar que você tem um tumor no cérebro.
vai atrás, procura ajuda e busque ajuda de quem sabe o que está fazendo, especialistas em tratamentos para ansiedade. Assim, você elimina a ansiedade lá, na origem dela, onde ela começa, que são as sequelas deixadas pelas experiências traumáticas lá de trás, que nós chamamos de programações mentais negativas ou simplesmente crenças negativas. E isso é importante porque vai te devolver vida, vai te dar paz, vai te dar tranquilidade. As pessoas que sofrem do transtorno ansioso por doença vivem de médico em médico, no fundo esperando que alguém diga: olha, realmente você tem uma doença grave. E você não tem, né? De repente você tem sintomas simples. A saúde não inclui que a gente não tenha nenhum tipo de sintoma nunca. Mas se isso é algo que te perturba, que tira a sua paz, que é o seu assunto a maior parte do tempo, tá na hora de você dizer chega para esse sofrimento. Se você gostou desse vídeo, deixa aí os seus comentários, as suas perguntas, a sua curtida. Lembra de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e procura lá na nossa página, nos nossos canais, a live completa. Quando o medo de ter doença é ansiedade. Faz isso. Gratidão e foca no que funciona.